Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que está bem presente no dia a dia da igreja evangélica no Brasil. Uma tensão muito clara. De um lado, quase um espetáculo da fé. Do outro, uma rigidez doutrinária. Vamos tentar entender as raízes dessa polarização. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa: por que a igreja brasileira parece tão dividida? Para a gente achar a resposta, precisamos olhar para duas correntes que cresceram muito, mas em direções opostas. A raiz dessa divisão toda está em duas forças que foram se opondo. De um lado, a gente tem um movimento que abraçou a mídia, a expansão a qualquer custo, e do outro, uma reação que se apegou com unhas e dentes à tradição e à doutrina. Vamos colocar lado a lado para ficar mais claro. De um lado, o neopentecostalismo, que, explodiu na mídia com foco em milagres e prosperidade. No outro, o conservadorismo tradicional, que reagiu com mais cautela, reforçando a importância da doutrina, da moral, da ética. São duas visões de mundo que, com o tempo, acabaram entrando em rota de colisão. Olhando mais de perto para o neopentecostalismo, que ganhou muita força ali nos anos 70 e 80, a ênfase era bem clara. Milagres, prosperidade, às vezes de uma forma que as fontes até descrevem como exagerada. A mídia, claro, foi uma ferramenta poderosa. Mas logo veio a crítica, né? No meio de tanto espetáculo, o ensino bíblico mais profundo parecia estar ficando um pouco de lado. E bom, todo excesso tende a gerar uma reação, não é mesmo? E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos entender agora como esse movimento tão expansivo acabou, de certa forma, criando o seu oposto. Isso aqui é fundamental entender, sabe? O movimento conservador não surgiu do nada. Ele foi uma resposta direta. Foi uma necessidade de muitos de traçar uma linha na areia e se diferenciar daquilo que viam como sensacionalismo do outro lado. E aqui está a grande consequência dessa reação. Na ânsia de combater os excessos, o lado conservador acabou, como diz o ditado, jogando o bebê fora junto com a água do banho. As manifestações sobrenaturais foram colocadas de lado, quase vistas com desconfiança. A prioridade total passou a ser a moral e a doutrina, deixando a experiência espiritual, por vezes, em segundo plano. Então, olha só o cenário que se formou. De um lado, o risco do espetáculo. Do outro, o risco do ceticismo. Isso nos leva àquela grande questão. Será que existe um caminho do meio? É possível encontrar um equilíbrio? Essa interação toda pode ser resumida de uma forma bem interessante. Foi uma dialética. Não foi só um conflito, sabe? Foi quase uma dança de excesso e reação, em que o movimento acabou moldando o outro e redefinindo todo o cenário religioso no Brasil. Se um lado corre o risco de virar só um show e o outro de cair num ceticismo frio, onde é que a gente encontra o equilíbrio? Bom, a busca por essa resposta nos leva a olhar lá para trás, para o modelo original da fé cristã. E esse modelo é o da igreja primitiva. Repara só nos pilares. Primeiro, uma doutrina muito sólida, a base de tudo. Segundo, a pureza de intenção, ou seja, o poder se manifestava sem interesses pessoais. E por fim, o testemunho. O sobrenatural não era o evento principal, o espetáculo, mas sim um sinal, algo que apontava para Deus. É a junção perfeita entre o crer da forma correta e o poder de Deus agindo de verdade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Será que a igreja brasileira vai conseguir resgatar esse equilíbrio, juntando doutrina e experiência de um jeito saudável? Ou será que essa tensão entre os dois polos vai continuar definindo nosso futuro? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.